Eu sou o Matheus e esse é o Física Sem Migué. Solta a vinheta. Agora o bicho vai pegar! Dá sua atenção, por favor, aí, mano. Gente, hoje a gente continua com a saga, né? A gente continua estudando resultantes centrípeta. Então esse aqui é o vídeo resultantes centrípeta parte 3. E a aplicação de hoje é uma aplicação muito importante, cara, ela cai direto em vestibular, que é a aplicação simples de um carro realizando uma curva plana. Olha só, um carro realizando uma curva plana. O carro realizando uma curva é um movimento circular e vai aparecer a resultante centrípeta. Inclusive eu fui aqui na frente de casa e filmei ali o trânsito ali, os carros realizando curvas e discuti um pouquinho com vocês sobre isso. Beleza? Então, passa pra rua! A gente consegue observar ali alguns carros realizando curvas, tá vendo? Você já parou para pensar que um carro realizando curva também é um movimento circular? Pois é. Então quando um carro realiza uma curva, nesse exemplo também vai aparecer o que? A resultante centrípeta. E é isso que a gente vai aprender no nosso vídeo aula de hoje. O carro realizando uma curva é um movimento circular, ou seja, também vai aparecer a tal da resultante centrípeta. Beleza? Então vamos lá, vamos aprender mais essa aplicação. Pessoal, então a gente viu, né? Eu comentei com vocês que o carro realizando uma curva é um movimento circular. Então, sobre o carro vai aparecer o quê? Resultante centrípeta. Lembrando, né, gente? Todos os corpos que realizam movimento circular, obrigatoriamente sobre ele vai aparecer a tal da resultante centrípeta, sempre apontada para o centro da trajetória, beleza? Então, olha, vai aparecer aqui um desenho do meu lado agora, bem bonitinho, de um carro realizando uma curva. Então tá lá o carro realizando a curva dele e repara, como a curva é um movimento circular, sobre o carro vai aparecer o quê? A resultante centrípeta, apontada para onde? Apontada para o centro. E agora a gente vai para o quadro. Porque você tem que lembrar o seguinte, gente, a resultante centrípeta, ela não é uma força por si só, né? A resultante centrípeta ela é a soma vetorial das forças que atuam sobre um corpo. Então, nesse caso, né, o carro realizando uma curva, quem é a resultante centrípeta? Qual é a força que mantém o carro na curva? Qual é a força que garante para a gente que o carro vai conseguir realizar a curva de forma segura, sem derrapar, por exemplo? É isso que a gente vai discutir no quadro agora, meu irmão. Então, bora pro quadro. Então, pessoal, fiz um desenho bem tosco aqui, tá? Mas imagina que você está vendo essa vista de cima, tá? Imagina que você está no helicóptero, vendo assim de cima um carro realizando uma curva. Então aqui está a nossa curva, beleza? Aqui seria o centro do círculo, né? Se a gente completar essa curva aqui, ó, você vai ver que vai fechar um círculo, tá bom? E aqui é o carro. Então eu tenho um carro realizando uma curva. Gente, uma curva é um movimento circular. E esse carro está realizando essa curva com essa velocidade aqui que eu chamei de V, beleza? Bom, se esse carro está realizando um movimento circular, obrigatoriamente sobre ele vai ter que ter o quê? A resultante centrípeta apontada para o centro. Lembrando que a resultante centrípeta eu estou chamando de RCP, né? Então tá aí, beleza? Até aí você já sabia. Porém, gente, você sabe que a resultante centrípeta ela é a soma de forças. Então vamos lá, imagina comigo. Qual é a força, gente, que garante pra gente que esse carro vai conseguir realizar essa curva de forma segura? Que esse carro não vai derrapar, que ele não vai passar reto assim, ó, por exemplo, que ele vai vir reto e não vai conseguir realizar a curva. O que garante pra gente que o carro vai conseguir realizar a curva com tranquilidade? Gente, pensa um pouco comigo. Pode ser o melhor motorista do mundo, pode ser o melhor carro do mundo. Se nessa pista não tiver atrito, gente, não adianta. O carro não consegue realizar a curva. Então quem garante pra gente que esse carro vai permanecer na curva é o atrito. E qual é o nome da força de atrito? É o FAT, lembra? Força de atrito. Então, gente, nesse exemplo, a resultante centrípeta é o quê? É o FAT. É o FAT. É a força de atrito. É a força de atrito, gente, que está fazendo o papel de resultante centrípeta. É o atrito do pneu do carro com o asfalto que garante para a gente que esse carro vai conseguir realizar essa curva, que vai conseguir realizar o quê? Um movimento circular. Então anota aí, na aplicação do
carro realizando uma curva plana, quem é a resultante centrípeta? É o FAT, é a força de atrito. É o atrito que garante para a gente que o carro vai conseguir realizar a curva, ou seja, vai conseguir realizar o movimento circular. Beleza? Então anota isso para mim. Para quem não lembra, gente, a fórmula da força de atrito do FAT, eu vou colocar aqui, ó. Força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal. Coeficiente de atrito é aquela constante que depende da superfície, né? E a normal é aquela força de contato com a superfície. Inclusive no canal tem um vídeo explicando como é que funciona a força de atrito, beleza? Qualquer coisa você assiste lá. Mas enfim, gente, a resultante centrípeta é a força de atrito. Até aí beleza. Só que tem um problema. Se esse carro entrar na curva com uma velocidade muito alta, aí, meu irmão, não adianta ter atrito. Com certeza esse carro vai derrapar, com certeza esse carro vai passar reto. Então, ó, se o carro tiver uma velocidade muito alta e entrar na curva, ele não vai conseguir completar. Aí nem o atrito vai segurar. E eu estou afirmando para vocês que dessa relação aqui, ó, resultante centrípeta igual a força de atrito, que dessa relação a gente consegue deduzir uma fórmula que calcula a velocidade máxima com que o carro pode entrar na curva e não derrapar. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Bom, pessoal, então tá aí de novo o desenho, né? O carro realizando uma curva, movimento circular. Sobre o carro vai ter o quê? A resultante centrípeta apontada para o centro da trajetória, né? Para o centro do círculo. E o R aqui, gente, é o raio do círculo, beleza? Se a gente completar aqui a curva, ó, você vai observar que vai fechar um círculo. Bom, o que a gente discutiu? Que nesse caso, a resultante centrípeta é o quê? É a força de atrito, é o FAT. Gente, dessa relação, eu vou deduzir com vocês agora uma fórmula que calcula a velocidade máxima com que esse carro pode entrar na curva e não derrapar. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir as fórmulas da resultante centrípeta e a fórmula da força de atrito. Quer ver? Ó? Resultante centrípeta tem uma fórmula que é assim: mv ao quadrado sobre r. E o FAT tem a fórmula coeficiente de atrito vezes a normal. Gente, m vai ser a massa do carro, v é a velocidade dele e r é o raio do círculo. Isso aqui é o coeficiente de atrito, que é uma constante que depende da superfície, né, que o carro está passando, que no caso seria aqui a superfície do asfalto, e n é a normal. Gente, vamos abrir um parêntese aqui rapidinho para eu falar da normal com vocês. Se a gente estivesse vendo o carro fazendo a curva de frente assim, ó, eu ia ver mais ou menos um desenho assim, ó. Tá aqui a pista, bonitinha. Vou fazer um carro bem tosco aqui, ó. Tá aqui o carrinho. Então a gente está vendo uma vista lateral, né? Tá aqui o carro com a velocidade dele. Você sabe que para baixo o carro tem o quê? O peso. E que para cima tem o quê? A normal. E o carro está aqui fazendo a curva, mas está vendo uma vista agora lateral. Beleza? Aqui é uma vista de cima, aqui é uma vista lateral. Gente, peso do carro para baixo, normal para cima. Você pode afirmar aqui que o peso e a normal são iguais, né? Então, ó, peso é igual a normal. Beleza? E você lembra que o peso, qual que é a fórmula? Massa vezes a gravidade. Então aqui, ó, o peso é igual a normal, inclusive eles se anulam, né? Então, ó, peso é igual a normal, e como é que calcula peso? Massa vezes gravidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa normal aqui e vou colocar o peso no lugar, porque a normal é igual ao peso. Em vez de escrever peso, eu vou colocar a fórmula dele, ó, que é m vezes g. Então eu vou tirar a normal, vou colocar o peso no lugar, porque eles são iguais. Em vez de colocar P, eu vou escrever a fórmula, massa vezes a gravidade. O que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar essa massa com essa massa. O que vai sobrar? V ao quadrado sobre R é igual ao coeficiente de atrito vezes a gravidade. Vou passar o raio multiplicando. V ao quadrado é igual a raio, coeficiente de atrito e a gravidade. E agora, gente, eu vou tirar a raiz. Tirar a raiz desse lado e a raiz desse lado. Aqui eu cancelo o quadrado com a raiz, vai ficar só o V. E aqui vai ficar a raiz. Eu só vou mudar a ordem, então vai ficar assim, ó, coeficiente de atrito, o raio e a gravidade. Gente, essa fórmula aqui é a fórmula que calcula a velocidade
máxima. Com essa fórmula eu calculo a velocidade máxima que o carro pode entrar na curva e não derrapar. É o raiz do coeficiente de atrito, do raio do círculo e da gravidade. Então repara que faz até sentido. A velocidade máxima que um carro vai entrar numa curva depende do atrito, de fato, né, se o atrito é alto, se o atrito é baixo. Né? Se o atrito for alto, é mais seguro. Se o atrito aqui for baixo, se for pequeno, é porque a pista é mais escorregadia. Então vai ficar mais o quê? Mais perigoso. Depende do raio da curva. Olha que legal, gente. O raio é o seguinte: se o raio for muito grande, é porque a curva é uma curva o quê, gente? Uma curva bem aberta, o que torna mais seguro. Porém, se esse raio for pequeno, vai ser um círculo mais fechado, uma curva mais fechada, o que vai ficar o quê? Mais perigoso, não é não? Então, ó, de novo. A velocidade máxima com que o carro pode entrar na curva e não derrapar é igual a raiz de μRG, coeficiente de atrito, raio e gravidade. Beleza? Então vamos fazer um exemplo, um exercício usando essa fórmula, aí a gente fecha a nossa aula. Pessoal, eu trouxe um exemplo bem simples aqui para vocês. Ó. Então o carro realizou uma curva, só que ele já falou para a gente no exercício que o carro entrou na curva com uma velocidade V de 10 metros por segundo. Aí ele pergunta, gente, nessa situação, se o carro entrar na curva com uma velocidade de 10 metros por segundo, ele pergunta, o carro vai conseguir completar a curva com segurança ou ele vai derrapar? Para a gente responder isso, eu tenho que saber qual é a velocidade máxima que o carro pode entrar nessa curva. Então, para isso, eu preciso de alguns dados. Primeiro, a aceleração da gravidade é 10, o coeficiente de atrito nessa pista vale 0,1 e o raio, né, da curva, o raio do círculo, vale 36 metros. Então vamos calcular a velocidade máxima com que o carro pode entrar na curva e não derrapar. Então vamos lá, ó. Velocidade, vou ter que colocar assim, ó, velocidade máxima, lembra da fórmula? Acabei de explicar, né? Raiz de μ, que é o coeficiente de atrito, né? Esse símbolo é chamado de μ, RG. Então, ó, velocidade máxima vai ser igual a raiz de... O coeficiente de atrito vale quanto? 0,1. O raio vale quanto? 36. Aceleração da gravidade, 10. Se eu continuar aqui a conta, ó, resolve essa conta aí para mim. 0,1 vezes 10 é 1, né? 1 vezes 36 é o próprio 36. E a raiz de 36 vai dar quanto? 6 metros por segundo. Então, gente, essa curva aqui, a velocidade máxima que o carro pode entrar nela e não derrapar e completar a curva com segurança é de 6 metros por segundo. Então calma aí, esse carro entrou com uma velocidade de 10, então esse carro vai conseguir completar a curva com segurança? Sim ou não? Gente, é claro que não. É claro que não. Por quê? Porque ele entrou com uma velocidade acima da máxima. Qual é a velocidade máxima que o carro pode entrar nessa curva e completar ela com segurança? 6 metros por segundo. Então, se o carro entrar com uma velocidade de 2, 3, 4, 5, até 6 metros por segundo, ele vai aqui, ó, vou pegar um apagador, como se fosse o carro. Se ele entrar com uma velocidade até 6 metros por segundo, ó, vai completar a curva com segurança tranquilamente. Agora, se entrar com uma velocidade acima de 6, aí não, meu amigo, ele não vai completar a curva e vai derrapar, porque nenhum atrito vai segurar ele. Ó. Então, se ele entrar com uma velocidade de 10, ele vai entrar, ó, e vai passar reto. Ó, ele vai entrar na curva e vai passar reto. Não vai conseguir completar a curva com segurança, beleza? Bom, gente, a aplicação é essa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? É nóis, um abraço, refaça esse exercício e fica com Deus.